aparecer no vídeo, Zig? Vai aparecer um pouquinho então, tá bom? Oi, seja bem-vindo ao canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Alessandra Reginato e hoje eu vou fazer um vídeo começando pedindo desculpas a quem já assistiu esse vídeo aqui que eu vou repostar, porque eu tive que excluir por conta dos direitos autorais, mas agora eu já vou aproveitar o gancho para poder dar algumas respostas baseado no vídeo passado que eu falei do chão feito de massa acrílica que eu fiz aqui no banheiro da nossa casa. Então algumas pessoas falaram para eu falar com mais detalhes sobre esse chão de massa acrílica e eu vou falar para vocês nesse vídeo. Gosto não se discute, então tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar e está tudo bem. Mas primeiro vamos ver como ficou o banheirinho aqui de casa? Bora lá? E assim ficou o nosso banheirinho de 1,20 por 2,60. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Eu gosto de colocar esses tapetinhos para manter o banheiro sequinho. E sempre vai ter coisinhas aleatórias, né, gente? Porque a gente usa esse banheiro. Então aqui eu tenho cesto para toalhas de banho, para papel higiênico, sabonetes e coisas que a gente usa no dia a dia. Eu coloquei essas plantinhas aqui artificiais, porque ali é uma área de serviço, então não bate sol nesse banheiro. Não achei uma plantinha que ficasse bem aqui. Esse espelho eu mostrei no vídeo passado, eu coloquei fita isolante em toda a volta para tapar o mofo. E com certeza, ó, vai durar um bom tempo, porque o meio ainda dá para ser usado, né, gente? Então, para quem sabe, para quem conhece, sabe que espelho é caro. E quando eu comprei esse aqui há 7 anos, ele custou R$150. Então, imagine agora. Gente, então vamos economizar, né? E vou falar também dos metais, que eu não falei no vídeo passado. Todos os metais aqui eram da cor prata. Eu lixei bem e pintei tudo da cor preto. Mas tem que lixar bem, esse é o detalhe, hein? Lixar bem. Eu coloquei as pedrinhas de seixo e um deck, que eu pintei de marrom. As pedrinhas de seixo eu colei com argamassa. O deck eu pintei com tinta para metais, porque eu não queria ficar vendo o ralo do banheiro, porque eu tenho um probleminha com ralos, gente, então eu tampo os ralos. E aqui eu fiz um adesivo com papel contact. Eu desenhei e fiz um adesivo para colocar aqui, porque eu acho mais interessante, porque não precisa ficar tirando capinha, né, para lavar. E eu gosto de tampas assim decoradas, que qualquer hora eu ensino aqui no canal. Bom, gente, como eu fiz esse banheiro? Eu comecei fazendo esse banheiro desde o teto até o chão. O teto também fiz uma textura com massa acrílica. E todas as paredes e chão eu revesti com argamassa. Todo o piso desse banheiro, gente, era branco, com rejunte cinza, com uma faixinha verde passando aqui no meio, bem saliente. E tinha piso quebrado, piso trincado, piso solto ali na área do banho. Então, aqui, por ser piso branco, nunca parava limpo esse lugar aqui, gente. Sempre estava com aquelas pegadas de barro, né? Porque criançada, então, já viu, né? Hoje já cresceram, mas sofri um pouquinho com piso branco aqui em casa. O que eu fiz, gente? Eu revesti todas as paredes e chão com argamassa AC3. Tem que ser AC3, porque ela é mais forte, ela é mais resistente. Revesti tudo, 2 demãos. Na segunda demão, eu dou uma lixada. Depois eu venho com a primeira demão de massa acrílica. Não é massa corrida, porque a massa acrílica ela é resistente à água. Eu até trouxe instrumento aqui para vocês verem com que eu passei a massa acrílica. Coloquei massa acrílica aqui e passei a massa acrílica na parede, em todas as paredes até o chão. A segunda demão de massa acrílica, eu passei novamente a espátula, mas com as mãos, eu já fui fazendo isso aqui com as mãos, ó, para arrepiar, ou até com a própria espátula, você faz assim, para ficar toda arrepiada a massa acrílica, e depois você vem com a espátula e passa por cima, ela vai ficar com esse trabalho aqui, esse resultado. Parece um grafiato. Ele fica com esses vãozinhos assim no meio. E para ficar com esses vãozinhos assim branquinhos, e aqui bege, eu passei um rolinho antipingo com tinta para metais bege misturado com branco, para ficar um bege mais clarinho.
porque eu não achei esse tom de bege para comprar. Na área molhada, que é a área de banho, eu só passei a massa acrílica alisando até ali na janela. Por quê? Porque se eu fizesse esse trabalho de grafiato, né, eu falo grafiato, mas eu não sei que nome daria isso. É uma imitação. Ficaria entrando sujeira aqui no meio. Eu alisei para ficar mais fácil a manutenção. Então é o mesmo trabalho, é duas demãos também, só que a segunda demão ali na área do banho eu fiz liso. Bom, já falei para vocês como foi feito o teto e as paredes. Agora eu vou falar do chão. Bom, gente, como nas paredes é a mesma coisa no chão. Eu passo duas demãos de argamassa, na segunda demão eu dou uma lixada e depois eu tenho que varrer, tenho que jogar uma água para tirar toda a poeira e depois eu venho com a massa acrílica. A mesma coisa, eu vou lixar, tirar toda a poeira e depois eu venho com a segunda demão de massa acrílica, que é dando a tonalidade. Como no outro vídeo, gente, eu mostrei as 3 tonalidades que eu fiz, eu pego a própria massa acrílica, coloco a bisnaguinha da tonalidade que eu preferir, que eu desejar, e aí eu misturo com a massa acrílica e água, deixando num ponto de tinta. E aí eu venho com as pinceladas, pintando esse chão. Eu posso fazer o desenho que eu desejar. Depois que eu fizer essa etapa e estiver tudo sequinho, eu já posso passar no outro dia a resina base água. A resina base água é para deixar a tonalidade do meu chão, não mudar a tonalidade, porque se eu passar a resina solvente, base solvente, vai mudar toda a tonalidade do meu chão. Ele pode escurecer. Então, primeiro eu passo a resina base água e depois que estiver bem seco, uns 2 dias, eu passo resina base solvente. Eu não indico fazer esse tipo de trabalho quando você só tem um banheiro. Eu fiz na época, eu só tinha esse banheiro. Então imagine o que nós passamos tomando banho de mangueira, tendo que colocar uma tábua aqui para conseguir usar o vaso sanitário e ainda ter que tomar banho no frio, gente, porque eu fui fazer isso em julho, né, que eu demorei mais ou menos uns 15 dias para terminar esse banheiro. Então, esteja preparado se você decidir fazer em um banheiro só. Acho que eu falei tudo sobre esse banheiro, gente. E a mesma técnica que eu usei aqui no banheiro, eu usei no restante da casa. E eu comecei, na verdade, fazendo aqui pelo rodapé. Eu tinha o sonho de ter um rodapé branco em casa. E aí fui ver o preço, gente, caí de costas. E eu testei, comecei até o teste nesse rodapé da copa. E foi aquele processo, passando 2 demãos de argamassa, lixei, depois passei 2 demãos de massa acrílica, né? Você passa uma demão, espera secar, depois vem com uma outra demão de massa acrílica e lixa. Depois de lixado, você passa a tinta epóxi branco e fica branquinho, já fazem quase 5 anos que está aqui o rodapé branquinho ainda. Gente, toda essa técnica eu usei em toda a minha casa, nos quartos, sala, copa, cozinha. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Tem uma pessoinha com fome, né, B? É, fome ou sede? E aí, gente, fiz também essa técnica aqui na cozinha e área de serviço. Agora a B tá comendo a comidinha dela, agora ela vai ficar sossegadinha para deixar eu fazer os vídeos. Vou falar para vocês a diferença entre esse chão e esse chão. Já fazem quase 5 anos, então já dá para ver que está precisando de manutenção, mas não vai ser agora não, gente, vou esperar mais um pouquinho. Bom, gente, a diferença desse chão para esse chão, nesse aqui eu fiz todas as etapas de argamassa e massa acrílica. Entretanto, na massa acrílica eu lixei bem na segunda etapa e passei tinta para metais, para imitar um porcelanato líquido. E nesse chão aqui, eu fiz a mesma técnica, argamassa, 2 demãos, para tampar bem os rejuntos do outro piso. Por quê, gente? Eu preciso tapar todo o piso, né? Pode ser qualquer tipo de piso, porque ele precisa igualar, deixar nivelado. Porque se eu passar diretamente a massa acrílica sobre o piso, a massa acrílica vai ser sugada pelos rejuntes, fazendo com que fique todo deformado o seu chão. E aí, gente, na segunda camada de massa acrílica é a mesma coisa do banheiro. Eu faço as tonalidades que eu quero com a bisnaguinha, porque eu economizo na tinta. Eu poderia passar tinta acrílica para paredes,
mas eu posso usar a própria massa acrílica e dar a tonalidade que eu quiser com bisnaguinhas, porque vai me sair muito mais barato, mesmo porque eu preciso economizar para comprar as resinas. Passada a resina base água para continuar a mesma tonalidade, eu espero secar e venho com a resina base solvente diluída, porque se não for diluída ela vai ficar grudenta e vai demorar muito mais a secagem. Esse chão eu fiz por muitos anos alguns testes, então fiquei uns 3 anos fazendo testes em um piso aqui em casa. Eu passava argamassa, eu passava resina, eu passava tudo naquele piso, esfregava madeira, esfregava vassoura com água, sabão e ficava testando até que eu cheguei a uma conclusão que esse piso daria certo dentro da minha casa. Então assim, não foi fazendo assim de qualquer jeito. Primeiro eu testei para depois eu poder colocar dentro de casa. Então só aí, gente, que eu vi que realmente dava certo, fiz aqui dentro da minha casa e agora estou passando esse conhecimento para vocês com toda certeza de que sim, dá certo. Dá trabalho? Dá trabalho, gente. Como a grande maioria das coisas que a gente vai fazer numa casa, dá trabalho. Então, mas é muito satisfatório você poder fazer com as suas próprias mãos, poder esperar aquele tempo, porque eu falo que esse trabalho é um trabalho de ânimo, paciência e foco. Porque se você quer, você vai conseguir. Você vai adquirindo experiência. Então, é um trabalho terapêutico, gente. Tem que usar isso como terapia, porque é gostoso você ver cada etapa do processo. Mas, um detalhe, gente. Por experiência própria, esteja preparado, porque cada cômodo você vai ter que retirar tudo para você fazer o processo e aquele cômodo não vai poder ser usado. Porque vai ficar dificultoso se você quiser usar, porque vai ter que secar o chão. E tem que esperar a secagem, porque se você não esperar a secagem, você vai colocar o móvel em cima e vai fazer buraco, gente, porque a massa ela tem que secar. A massa acrílica ela demora muito para secar. Não é como cimento, não é como a argamassa. A massa acrílica tem um tempo maior de secagem. Então é um trabalho de paciência. E agora respondendo as perguntas, posso usar esse tipo de trabalho em cima de qualquer piso? Piso liso, piso rústico? Pode, gente, qualquer tipo de piso. Seu piso está trincado, seu piso é liso, rústico, porcelanato? Sim, desde que você não se esqueça da argamassa. A argamassa AC3 é muito importante porque ela vai fazer igualar, tirar aquela nuance de rejunte, porque se você passar a massa acrílica diretamente no seu chão, no seu piso, o rejunte vai sugar essa massa acrílica, fazendo com que fique tudo aparente o seu rejunte. Vai dar para ver que tinha um piso ali embaixo. Então, por experiência própria, porque eu testei e não dá certo, tem que passar a argamassa. Então, não vai dar conta de você ficar passando camadas e camadas de massa acrílica. Mas se for um piso de cimento, um cimento queimado, você pode sim passar já diretamente a massa acrílica e depois o que vai dar resistência vai ser as tintas que você vai usar em cima e as resinas. Então tem que lembrar sempre de arrumar o seu chão, porque senão vai ser sugada essa massa acrílica. Porque se for aquele chão de ladrilho que está trincado, se você passar a massa acrílica, aquela trinca vai sugar a massa acrílica. Então não vai ficar legal. Tem que arrumar as trincas e depois vir com a massa acrílica. Acho que eu consegui responder. Os vídeos do banheiro passo a passo, como me pediram, gente, infelizmente, seria o primeiro vídeo do canal, o passo a passo do banheiro. Fiz com todo carinho, mas os vídeos foi-se. Eu acabei apagando sem querer, apaguei todos os vídeos, fiquei uma semana filmando, fazendo com todo carinho, passo a passo, mas infelizmente eu perdi todos esses vídeos, então eu só posso falar para vocês como foi o processo. Espero que esses vídeos inspirem você. Bom, gente, vocês viram, né? Demora um pouquinho, principalmente quando a gente trabalha, tem filhos, tem marido, tem casa para limpar, não é fácil. Mas se você tentar fazer todos os dias um pouquinho, com certeza, com o tempo, a sua casa vai ficar linda, aconchegante, gostosa, com a sua carinha. Espero que vocês consigam fazer na casa de vocês e até passar essas dicas para alguém, né, que esteja precisando aí mudar o seu piso e também que queira fazer algo diferente como essa parede aqui, que foi feita de isopor e eu já ensinei em um outro vídeo como fazer parede de isopor. Essa aqui é uma parede que eu fiz de isopor, mas somente com massa acrílica. Eu colei o isopor com massa acrílica e revesti com massa acrílica. Não precisa usar argamassa dentro de casa. A argamassa eu só uso fora de casa por conta das chuvas, sol, chuva e também
se caso alguém bater alguma coisa, né? Então ela fica mais resistente porque ela vira uma pedrinha. Eu mostrei para vocês no vídeo ser ou ter, eis a questão, é a capa do vídeo que eu estou com um monte de isopor. Você comprou uma porta baratinha, assim como eu comprei, e a porta não é legal? Bora lá revestir as suas portas com papel Paraná. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha de tudo que nós postamos por aqui, dentro e fora de casa. Porque a família Reginato só apronta, gente. A gente só vive aprontando. É cada hora uma coisa. E eu quero ensinar isso, quero ensinar aquilo, quero mostrar isso, quero mostrar aquilo. Mas tudo tem dicas, gente. Se vocês perceberem nesses vídeos que a gente posta, sempre vai ter dicas para vocês. É que muitas vezes as pessoas não assistem inteiro, mas sempre tem dicas no meio do caminho aí dos vídeos que eu faço. Mas enfim, né, gente? Se você gostou, dê aí o seu like para ajudar a gente aqui no canal. Não vai dar um like? Ah, gente, por favor, né? Comente, você faria esse piso? Dá trabalho, né, gente? Mas você faria mesmo assim? Faça seu comentário aí pra gente. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da nossa família. Venha fazer parte da nossa família você também. E eu vou deixando aqui para você que chegou até o finalzinho do vídeo um grande abraço e até a próxima!